Nós vamos convidar aqui as palestrantes. A primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputada Janaína Riva, o publicitário Marcos Valentim e a jornalista Laura Petaglia. A deputada Janaína Riva já, uma das palestrantes. O tema... a importância das mídias sociais na construção das candidaturas e dos mandatos eletivos. Portanto, está aqui as palestrantes desta manhã. Bom dia a todos. Feliz dia do vereador para vocês. Hoje é o dia daquele, se a cidade vai bem, o mérito é do prefeito. Se vai mal, é do vereador a culpa. Essa aqui é a verdade. O vereador é o que mais apanha e é quem está diretamente ligado, né, Elza? Então, aqui estou vendo bastante vereadora mulher, Marlene, Uliane, a Marta. Quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e dizer a vocês que, sem dúvida, desse elo e dessa pirâmide política, o vereador é o que acaba sofrendo mais. A população ainda não consegue, nosso presidente, Edclei, em seu nome cumprimento aqui todas as autoridades presentes, Vavá. As pessoas não conseguem distinguir ainda qual que é o papel do vereador dentro da cadeia política. É o que menos manda e é o que mais sofre. E eu fiz essa brincadeira, Mac, para dizer que o vereador é o culpado de tudo, porque as pessoas não acabam não compreendendo tão bem o quanto a base que os vereadores formam, ela auxilia o mandato do executivo, o mandato do prefeito. É a mesma coisa com o governador. O governador Mauro Mendes, agora há pouco, fez uma fala aqui. Eu vou ser bem breve aqui na minha fala, mas, em resumo, se você tem uma base sólida e que consegue levar a mensagem até os municípios, você consegue desempenhar um papel bom no executivo. O vereador ele é muito discriminado ainda na nossa carreira, assim como os deputados são, mas eu acredito que os vereadores um pouco mais, justamente por não entenderem qual que é o papel do vereador. O papel de legislar, o papel de cobrar. O vereador só reclama. Pois é, mas deputado e vereador é para reclamar mesmo. Esse é o nosso papel. Quando as coisas não vão bem, a gente tem que pontuar onde está indo mal. E o prefeito inteligente, o gestor inteligente, ele usa dessa reclamação para ele poder atender a sociedade e depois obter o êxito disso. Lograr todo o êxito disso. E muitos prefeitos ainda não compreenderam também isso. Que sem uma base na Câmara, sem valorizar o vereador, o mandato também não vai para lugar nenhum. E acho que nós, enquanto legisladores, deputados e vereadores, a gente tem que se unir cada vez mais em defesa da nossa classe, do parlamento. É muito melhor quando se toma uma decisão ouvindo 9 vereadores, 11 vereadores, do que ouvindo exclusivamente o prefeito. E os bons prefeitos têm feito isso. Um exemplo muito bom que a gente está vivendo lá em Juara, com o prefeito Carlos Sirena. Não tinha experiência política, assumiu o mandato, estão aqui todos os vereadores, e se não fosse a Câmara auxiliando e apontando aonde deveria melhorar, não teria hoje a aprovação que tem no município. Então, as câmaras são essenciais para o mandato de qualquer prefeito, e nós temos que ser um pouquinho mais corporativistas. Eu acho que essa mensagem é que eu queria deixar principalmente para vocês, antes de adentrar aqui no tema da nossa palestra, que nós temos que nos proteger uns aos outros. Parar com essa coisa de um vereador ficar agredindo o outro, o deputado ficar agredindo um ao outro. Fechar o corpo e valorizar mais o nosso trabalho, para a gente não ficar caindo na desvalorização política que as pessoas acabam dedicando toda a nós. Aqui na Assembleia a gente está aprendendo com isso. O quanto é ruim quando um deputado direciona o seu ataque ao outro colega deputado. Quando você critica a forma como o seu colega vereador trabalha. Quando você critica seu colega, você não está criticando só ele, você está criticando o trabalho do vereador. Quando você critica um deputado e o jeito que ele trabalha, você não está criticando só ele, você está criticando a Assembleia. Se a gente entender esse recado e parar de ficar um agredindo ao outro dentro dos parlamentos, nós vamos passar a ser mais respeitados pela sociedade. Então fica essa mensagem para os vereadores que trabalham
fazendo esse papel. Aqui na Assembleia a gente passou por isso no começo desse ano, uma Assembleia muito nova, 14 deputados novos, e a gente teve essa dificuldade aqui dentro. E acho que já ficou muito claro para a gente que quando a gente agride o papel do deputado. Quando o vereador agride um ao outro, ele agride o papel do vereador. A gente tem que se defender e valorizar mais o nosso trabalho e não ter vergonha de ser vereador e ser deputado, que o nosso papel é muito nobre. E quem tem voto somos nós. Então, eu vou começar agora a nossa palestra. E a nossa palestra hoje ela é sobre a estratégia digital. Bom, vocês devem ter visto que o grande protagonista das últimas eleições, está aqui o vereador Ícaro, lá de Várzea Grande, usa isso muito bem também, são as redes sociais e as mídias digitais. É a forma mais fácil de você chegar na população e você atender diretamente a população, prestando conta do serviço que você faz. Aqui eu coloquei rapidamente para a gente fazer uma abertura nos números das redes sociais e o quanto eles são fortes. Ali está o nosso Instagram, a interação dele, 1.103.000. Isso é por mês, tá? É por mês. A base de seguidores ali tem 81.086, só que nós já estamos com 82.500. Chegamos essa semana. E o engajamento. O que é o engajamento? É o quanto isso é divulgado, é publicado, até onde ele vai. Esse engajamento também é mensal, 59 mil. Isso quer dizer que mais de 1.103.000 pessoas têm acesso às minhas redes sociais no Instagram, e esse número cresce quando vem para o Facebook. Aqui nós estamos falando de 2.550.000. Base de fãs, que no Facebook chama fãs, e lá no Instagram curtidas, 70 mil. E o engajamento, 509 mil. É a forma mais direta de você se relacionar com não só o seu eleitor, mas também com o seu vereador, com o seu prefeito, com o líder que lhe defende. Ele usa desse instrumento aqui para divulgar o trabalho. Eu quero dizer para vocês que, quando a gente escolheu essa palestra, foi para direcionar algo que a gente acha, que nós acreditamos que vai contribuir com a campanha eleitoral de vocês no ano que vem, que vai somar com o trabalho que vocês já fazem. Eu sei e conheço muito bem o trabalho de vereador. Aqui tem vereador que me viu na barriga da minha mãe, aqui tem vereador que já me carregou no colo, e tem vereadores que estão comigo até hoje. Conhecendo o trabalho do vereador, eu tenho certeza que aquele trabalho de pedir voto, casa em casa, de contato direto, esse vocês podem me dar aula. Então, por isso que eu escolhi esse tema, que esse é um tema que eu gosto de fazer. Quando eu coloco aqui nada além do real, é porque eu passo para as redes sociais, está aqui o Marquinhos e a Laura, que eu não apresentei, mas são meu braço direito e esquerdo, principalmente quando o assunto são mídias sociais. Eu quero passar para as pessoas, não uma imagem artificial, mas quem eu sou de verdade. Porque é muito constrangedor a pessoa ser uma nas redes sociais, ser uma nas mídias sociais e pessoalmente ela ser outra. Não tem como você ser um leão nas redes sociais e pessoalmente você ser um gatinho. Você tem que ter a mesma postura, você tem que ter a mesma vida, condizente com aquilo que as pessoas acabem se sentindo próximas a você. Você não pode vender uma vida de ilusão, onde um deputado ele não sai para tomar uma cerveja, onde um deputado ele não tem vida social, onde ele não se diverte, ele só vive exclusivamente para trabalhar. É claro que isso acaba criando aquele perfil fake, que é o mais desacreditado por todos. Tem muita gente que você ouve falar, esse aí é de um jeito aí na internet, mas na prática não faz nada do que ele fala. Então, a gente tenta desmistificar isso nas nossas redes. Por isso que eu falo sempre na primeira pessoa, eu, no máximo nós, quando eu estou falando da minha equipe, e eu não falo, deputada Janaína Riva, eu falo eu, fui até tal lugar, fiz uma defesa de tal coisa, e sempre na primeira pessoa para aproximar mais com quem me acompanha. Dedo no pulso. Essa é uma estratégia que ela é muito usada, e eu coloquei até aqui como referência, pelo Bolsonaro. Por quê? Porque se trata de você imprimir a sua personalidade e falar sobre assuntos polêmicos, seja qual for. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Está tramitando aqui na Assembleia a lei da pesca. E vocês, é claro, devem ter ouvido falar. É muito polêmica. É muito polêmica. Se a gente começar a falar dela aqui, vai a palestra inteira e não vai acabar. Cada um tem uma opinião e as opiniões são divergentes. Mas o político, ele tem que ter opinião. Ele não pode, tem até um amigo meu aqui, que é o Zé Márcio Guedes, trabalha com o senador Wellington Fagundes,
E ele falou um dia para mim, falou: Janaína, antigamente tinha um muro e o político podia ficar em cima dele. Acontece que esse muro caiu. E você tem que escolher se você vai cair, para qual lado você vai cair em todas as decisões. É horrível você ter um político que ele não tem liderança, ele não tem postura. Ele é escorregadio, principalmente para quem almeja um papel no executivo. Como que você vai escolher um líder que ele não tem opinião sobre nada? Então, por pior que seja o tema, você tem que ter o seu lado. Você tem que ter o seu lado e arcar com as consequências disso. Vejam só a estratégia do Bolsonaro. Ele pega todos os temas polêmicos e ele se posiciona nas redes sociais. Temas que muitas vezes não tem nada a ver com ele. Para que ele faz isso? É uma estratégia para ele se aproximar do eleitor. Quando ele tomou a iniciativa de tirar a obrigatoriedade da cadeirinha, por exemplo, muita gente ficou revoltado. Mas quantos milhões se identificaram com aquela questão da máfia das cadeirinhas, de que isso era um absurdo, de se obrigar a gastar aquele recurso? Ah, Janaína, mas isso é ruim, porque deveria usar. Mas ele se posiciona. Quando ele se posiciona, ele cria identidade com as pessoas que estão do outro lado. Seja para o mal ou para o bem, ele se identifica com um perfil de eleitor. E essa é uma estratégia que ele usa. Esses dias nós conhecemos aqui uma das pessoas que faz esse trabalho para ele aqui na Assembleia. Ele usa essa estratégia propositalmente. Sabe como? Ele pega os trending topics. O que são os trending topics do Brasil? Os assuntos mais comentados do Twitter, os assuntos mais comentados das redes sociais, e ele escolhe o lado dele. E aí as pessoas começam a falar dele. Ele não sai da evidência, ele está todo dia em evidência. Ah, Janaína, não para de falar besteira, mas está em evidência. Ele quer ser lembrado. Esse é o estilo dele. E eu acho que esse dedo no pulso, quando a gente colocou aqui, é justamente para você se autoafirmar. Você, vereador, você é a favor ou contra a verba indenizatória? Ah, eu sou a favor. Por que você é a favor? Por isso, por isso, por isso. Por que você é contra? Eu sou contra por isso, por isso e por isso. E você conquistar o seu seguidor, é claro. Você tem que fazer com que ele seja seduzido pela sua tese. Seja ela boa ou ruim. É bom falar de verba indenizatória? Todos nós aqui sabemos que não é. Mas se você sabe fazer a defesa da sua verba indenizatória, você convence as pessoas de que a verba indenizatória não é um mal que corrompe o país. Não é por causa dela que o país está do jeito que está, e vocês sabem disso. Aliás, sem ela, a maioria aqui não teria condições nem de trabalhar. Então a gente tem que ter coragem para falar sobre isso. Não pode ter medo de falar de alguns assuntos. Portal de notícias. Com as minhas redes sociais, para manter esse alcance que a gente tem, não dá para você ficar toda hora só falando de política. Não é segredo para nenhum de vocês aqui que isso está mudando com o passar dos anos, mas a política ela é um assunto que muita gente ainda é resistente a falar sobre ela. O que a gente faz? A gente mistura nas nossas redes sociais notícias que são relevantes para a sociedade. Hoje eu acordei cedo e mandei para a Laura. Detran faz leilão de 700 e tantos carros. Tem até tal dia para dar o lance, se inscrever e por aí vai. Mandei para ela, poxa, interessante para divulgar nas nossas redes sociais. O Detran vai fazer um leilão, são 700 e poucos carros, até as prefeituras podem adquirir, Câmara pode adquirir. A gente usa isso para chegar nas pessoas. Às vezes a pessoa não simpatiza com a minha atuação parlamentar, mas ela usa a minha rede social como um canal de informação, porque eu misturo tudo lá. Eu não sou de um único site que sou contaminado com uma opinião só. Eu coloco um pouquinho de cada site para que eles usem as minhas redes sociais para divulgar. Sem saber, ele acaba me divulgando, que ele está divulgando uma notícia. E isso a gente criou, eu queria até a atenção de todos os vereadores aqui. Por quê? Porque quando eu assumi o primeiro mandato, e o governador Pedro Táxi tinha acabado de assumir, e vocês lembram que ele era Deus, era ele na terra e Deus no céu, ele ia ser presidente da República, ele era o cara e tudo mais. A imprensa acabou toda ficando do lado dele e eu fui alvo de muitos ataques, muitos. E eu peguei as minhas redes sociais para começar a me defender e atacar também. Porque quando você é atacado, você não pode só ficar na defensiva. Você também tem que se defender contra-atacando com os seus argumentos. E foi isso que eu comecei a fazer. Vinha um site me atacar, eu não tinha medo de falar. Eu falava assim, olha, é claro que este site está falando bem do governador. Fazia nas minhas redes sociais.
Olha quanto que ele recebe por mês do Estado. Então, ele é muito bem pago para fazer esse serviço aciado. Você tira a credibilidade de quem está falando e principalmente te atacando. Eu sei que o vereador passa muito disso, que tem muito prefeito que ainda se dá ao desrespeito com a sociedade de pagar a mídia para ficar falando mal de vereador. Então, a gente tem que saber se defender. E não pode ter medo de se defender. Eu já ouvi falar em alguns municípios aí de vereador, eu tenho até medo de falar, porque quando eu falo do prefeito, o site me ataca. Começa a expor eles também, não é bom quando expõe a gente? Devolve na mesma moeda, você vai ver só como cai também a credibilidade daqueles que te atacam a troca de qualquer favor. Foi para isso que eu criei o meu portal de notícia. No início era para isso. Era para responder quem me atacava. E nem eu achava que podia virar tudo isso que virou. Mas virou com essa espontaneidade. Eu coloco da minha família... ninguém vai fazer... eles são fofos, né? A Sofia e o José... Eu uso também desse dia a dia, que é aquilo que eu disse para vocês. Ninguém pode ser um personagem. Você, vereador, você tem filho, você tem filha, você tem esposa, você, vereadora, também tem. E a nossa vida não é um mar de rosas, é longe de ser um mar de rosas. Aliás, a gente é muito cobrado pelos filhos, pelos esposos, esposas, pela ausência, por tudo mais. Quando você usa essa mensagem da família para passar o seu dia a dia, você traz essa proximidade. Às vezes eu vou no mercado aqui, eu vou muito lá no Big Lar, que é perto da minha casa, quase do lado, e as pessoas falam para mim, deputada, como que está o José e a Sofia? E o marido da senhora, nossa, deve ser difícil para o seu marido, né, deputada, aguentar essa vida, né? A pessoa se sente íntima sua, porque ela acompanha a sua vida pessoal e sabe que você é gente como a gente. A nossa vida não é nenhum mar de rosas, todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui briga com o marido, com a esposa, tem discussão, tem problema com o filho é adolescente, dá trabalho, criança, chora porque você não está em casa. Você não precisa querer mostrar para as pessoas que você é bom em tudo. Aliás, eu acho que de todas as minhas qualidades, talvez onde eu me destaque mais é na vida pública, porque é difícil você conciliar tudo dentro de casa. Você deixar a família para se dedicar à política. E as pessoas acabam se identificando com isso. Utilidade pública é aquilo que eu falei para vocês, de usar as redes sociais para divulgar notícias que são importantes. Lá em Juara, recentemente, eu vi os vereadores, por exemplo, noticiando a troca da frota de ônibus, que vai ficar mais barato, que a passagem vai custar menos. A sociedade acompanha através desse portal de notícias. Causa animal. Olha, é impressionante o retorno e o viés que tem a causa animal. Porque as pessoas que não têm um ente querido próximo, ela acaba adotando o animal e tratando como se fosse da família dela e sangue dela e como se fosse filho dela. Esse carinho, e vocês sabem hoje em dia que os animais são muito utilizados para depressão, para deficiências, então tem a ecoterapia, tem esse trabalho dos animais que agora podem entrar no hospital para poder animar aquelas crianças que estão ali acamadas ou até mesmo adulto. A causa animal, ela causa um frenesi nas redes sociais. Às vezes eu posto uma foto minha do lado de um colega deputado falando de um tema super importante. Que eu falo assim, meu Deus, olha que tema que vai mudar a realidade do Estado. Dá 10 comentários. Eu posto eu com a minha cachorra, dá 100. Eu estou falando isso para você porque é uma coisa que as pessoas gostam de ver. A relação que você tem com os animais. Diz que quem trata mal o animal, você pode desconfiar que boa pessoa não é. É igual quem trata mal mãe e pai. É a mesma coisa. Animal dá esse engajamento nas redes sociais. Janaína, então quer dizer que eu tenho que ficar postando foto com o cachorro? Não, mas se você gostar, esse é um assunto que vai te trazer um retorno de seguidores. Porque o segredo está em você buscar o seguidor. Buscou o seguidor, você vai divulgar o seu trabalho, incluindo tudo isso aqui. Você vai misturando as coisas. Às vezes eu posto trabalhando, porque senão fica cansativo. Imagina vocês também, vocês são religiosos, todo mundo aqui tem religião? Todo mundo tem uma religião, católico, evangélico, todo mundo tem. Imagina, eu amo ser católica, eu adoro ir à igreja, mas se eu postar isso o dia inteiro, cansa. Não é só política que cansa, cansa. Você postar futebol o dia inteiro, cansa, você vai perdendo o seguidor. Então você tem que saber como introduzir isso de uma forma light. É uma foto com a família, é uma foto aqui hoje, vocês trabalhando. Aí, à tarde, vocês vão sair daqui, encerrou o expediente, você vai tomar um chopp, você posta tomando um chopp.
quem que não gosta de um chopp, gente? Não é normal não gostar de um chopp, de um vinho, não é normal. Se não gosta, pode suspeitar que alguma coisa errada aí tem. Então, isso é o que aproxima você do cidadão comum. Do cidadão comum. E aí, o municipalismo. Municipalismo é uma coisa muito legal, porque para vocês vai ser mais ou menos o que é para mim o municipalismo, é o trabalho dentro do bairro. Vocês não têm noção da repercussão que é quando você faz, principalmente aqui na Assembleia, eu faço um vídeo e eu cito o município, o vereador ou a pessoa que mora ali. Vocês não têm noção do quanto isso aproxima a pessoa da cidade e fala, poxa, mas a deputada conhece o MEC, conhece o Ditinho, sabe que eles são vereador de Nortelândia, sabe que o problema lá de Nortelândia é porque não tem asfalto. Poxa, então ela conhece Nortelândia. Ah, mas a deputada sabe que em Santa Carmen tem um problema de transporte público, que lá em Jauru está tudo esburacado e precisa de lama asfáltica, que lá tem o vereador João Leite, lá tem o vereador fulano. Isso aproxima muito. E vocês podem usar isso com relação a bairro, distrito. Vereador de Colniza, por exemplo, como que ele vai fazer para estar lá em Guariba? Como que ele vai fazer para a pessoa de Guariba saber que ele está falando de Guariba? Ele vai gravar ele dentro do plenário. Ó, Guariba, estou aqui reivindicando tal e tal reclamação. Aí não tem uma viatura da Polícia Militar e eu, vereador, estou aqui cobrando. Isso é importante para a gente usar depois na prestação de contas. Sabe o que foi bom isso aí? Nas minhas eleições, que às vezes eu chegava nos lugares, a pessoa virava e falava para mim assim, ah, mas você já é deputado, eu não voto em quem já tem mandato, porque vocês não fizeram nada. Eu falava, olha, entra aí nas minhas redes sociais, que você vai ver o tanto de coisas, o tanto de ações que eu participei enquanto eu fui deputada. A pessoa abria, a hora que ela já via o número de seguidor, ela já assustava. Nossa, mas tem tudo isso de seguidor? E aí ela passa a ver que, de fato, você trabalha. Isso é bom para prestar conta do trabalho. Para você não tomar na sua cara uma pessoa dizer assim, eu nunca vi você fazer nada. Ah, então você nunca viu porque você é preguiçosa, que está aqui na internet. E mostra que você trabalhou, que você lutou e as suas conquistas. O lúdico. Essa questão do lúdico, as crianças principalmente adoram. E aí se vocês me perguntam, mas Janaína, isso tudo é caro? Olha, gente, é porque eu sei que é uma preocupação, né, gente? Que coisa que menos tem em campanha é dinheiro, né? Então, isso não é caro. É fácil de fazer. No começo, eu fazia isso sozinha. E aí, depois, é claro que eu comecei a precisar de ajuda. Para vocês terem uma ideia, de direct. Direct, vocês sabem que são aquela mensagem que eu mando, ela manda exclusivamente para mim. Ela não manda aberto nas redes sociais. A minha equipe responde 20 mil por mês. Não tem, é lógico, como eu responder todos. Mas quando é um assunto que eles acham que cabe a mim, eles me mandam e aí eu respondo pessoalmente. É porque é lógico, tem amigo, tem tudo. Muita gente fala para mim, mas deputada, você não acha que é ruim usar as redes sociais para a sua vida pessoal e também para a política? Olha, gente, quem quer privacidade não se candidate a nada. Já vou dar essa dica. Quem quiser privacidade, não seja político. Porque se quiser ter privacidade, está no caminho errado. Privacidade nós não temos mesmo. Não tem. E não cabe também a gente, eu principalmente, eu adoro essa coisa de tirar foto. Às vezes eu estou no shopping, a segurança do shopping quer uma foto, eu sei que incomoda meus filhos, mas é meu trabalho, eu adoro fazer isso. E eu tiro foto e vem na minha mesa, ele já fala para mim, deputado, me dá uma camiseta do Corinthians, porque eu sou corintiana igual a senhora. E aí eu já vou atrás de arrumar uma camiseta do Corinthians. Isso é relação que as redes sociais criam. Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, mas ela sabe que eu sou corintiana, ela sabe que eu tenho 2 filhos, sabe o nome dos meus cachorros. Isso é barato de se criar. Hoje, que cuidam das nossas redes sociais, nós temos uma equipe. Marquinha, Laura, depois vão tirar mais as dúvidas de vocês sobre isso. Mas para criar um bonequinho desse aqui, vocês não vão gastar muito dinheiro. Gente, pega esses meninos recém-formados que tem de monte, que está na universidade. Eles fazem isso aqui brincando. Se duvidar, os filhos de vocês fazem esse bonequinho. Os filhos. Então é simples de fazer e a criançada adora. Depois usa isso aí pra caramba e você pode usar no seu material também, para não ficar só a foto, aquela imagem pesada. Bom, era isso que eu falei aqui para vocês, de ser fácil de se fazer, de ser prático de fazer, mas dá trabalho, tá? Tem que ter disciplina, não acha que é brincadeirinha, não.
Nós temos um deputado aqui na Assembleia, o deputado Ulisses. O deputado Ulisses chegou aqui na Assembleia com as redes sociais. Só, exclusivamente. Eu não usei só exclusivamente as redes sociais, vocês sabem disso. Porque eu visito o município, eu tenho contato com o vereador, tive apoio de muitos vereadores. Acho que eu, Nininho, fomos os deputados que mais tivemos apoio de vereadores com mandato. Então, eu misturo os dois. Mas o Ulisses, ele usou exclusivamente as redes sociais para chegar nas pessoas. Município que ele nunca foi, ele fez 2.000 votos. Não vamos entrar no mérito aqui do que ele fala ou deixa de falar, mas para vocês verem como é forte esse trabalho das mídias sociais. Tem mais algum? Aí eu faço um agradecimento só para vocês. Eu tentei sintetizar um pouquinho de tudo. A Laura e o Marquinho vão tirar as dúvidas aqui com relação a qualquer informação que vocês queiram sobre como fazer. Nós nunca usamos impulsionamento financeiro, usamos um pouco na campanha e, inclusive, a gente tem que prestar conta disso quando você usa na campanha. Porque depois que você já fez esse trabalho, que é natural, porque, por exemplo, para mim não interessa comprar seguidor. Para que eu vou querer seguidor libanês se eu estou interessada em ter o voto da pessoa? Eu vou querer gente lá da Arábia me seguindo para troco do quê? Isso não vai me dar retorno político. Então, comprar seguidor não quer dizer que você é popular. Você tem que conquistar o seguidor. Por isso que eu falei que exige a disciplina. Disciplina de você acordar. Hoje, no meu dia, eu vou fazer isso, isso e aquilo. As nossas pautas serão essa, essa e essa. Hoje eu vou tirar um dia de folga. Eu vou fazer umas visitas para uns amigos, ouvir um pouquinho das demandas do município e tal, tal, tal. Tira uma fotinha tomando um café, uma fotinha indo na feira, uma fotinha comendo um pastel. Isso é identidade com o povo. E eu acho que a gente não precisa nada mais do que sermos nós mesmos para conquistar aquele que é nosso alvo, que é o eleitor, que tem identidade com o seu trabalho. Então, eu recomendo a vocês que, faltando aí um ano, praticamente, para o período eleitoral, que ainda dá tempo de vocês começarem a fazer isso. Usar isso como uma prestação de contas. Eu comecei a usar fortemente, faltando 2 anos para a eleição, mas eu acho perfeitamente possível de vocês fazerem isso. Não tenham vergonha, tá? Quando eu viajo, eu chego em algum lugar, às vezes o deputado federal, o ministro, fala, ministro, nós vamos fazer um vídeo rapidinho. Rápido, gente. Tem que ser rápido. Ninguém aguenta ouvir falar 3, 4 minutos, ninguém vai ficar prestando atenção. É 1 minuto e acabou. Em 1 minuto você tem que resumir aquilo que você está fazendo no seu vídeo, para você conseguir manter a atenção das pessoas. Então, eu estou à disposição de vocês. Hoje eu vou lá para o gabinete, vou passar lá o dia todo. Quero receber alguns dos vereadores, que eu sei que, além de mídias digitais, né, tem muita gente querendo saber das famosas emendas, né, que não paga de jeito nenhum. E eu vou esperar vocês para a gente poder discutir, conversar um pouquinho. E vou deixar agora a minha equipe aqui, que eles vão passar o restante das informações para vocês. Então, vou convidar a Laurinha. E vou ficar mais um pouquinho só para ouvir eles falarem um pouquinho. E corrigir também, né? Se tiver algum erro aqui. Estou brincando, gente. Para poder depois acompanhar vocês e a gente conversar sobre política, que aqui ninguém gosta disso, né? Então, obrigada a todos aí. Tenham um excelente dia, uma excelente palestra. Parabéns, Ediclei. Parabéns. A UCEMAT está conseguindo resgatar sua credibilidade. E eu quero parabenizar todos vocês, vereadores, por acreditarem e não se contaminem com a opinião aí de fora. Na opinião aí de fora, nenhum de nós vale nada. Mas o que vale para a gente é o voto na urna. E voto vocês têm. Então, contem comigo para a gente fazer um trabalho de fortalecimento dos parlamentos. Obrigada. Bom dia a todos. Estou vendo tanta carinha conhecida aqui. Pessoal de Juara, a Tati lá de Luciara, tanta gente conhecida. Muito legal ter vocês aqui para a gente trocar a experiência. Bom, eu cuido da comunicação da deputada Janaína desde o início do mandato dela. Quando ela venceu a eleição, assim que ela venceu, ela me convidou para fazer parte da equipe. Desde então, a gente vem pensando como fazer comunicação de uma maneira barata, eficiente e que, principalmente, a gente consiga converter isso em votos, que eu acho que é o principal objetivo da maioria que está aqui, né? Mas
Quando a gente fala em estratégia de comunicação, a gente precisa primeiro deixar muito claro, pode passar, Felipe, que a forma com que os políticos expõem seus pontos de vista, posicionamento ou trabalho, ela precisa, sim, ser pensada. E a forma de pensar e estruturar esses pensamentos para fazer com que aquilo que eu quero comunicar chegue à ponta, se chama estratégia de comunicação. Então, a gente precisa entender que a comunicação não é só aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas entendem do que você fala. Pode passar, Felipe. Pode passar, Felipe? Aí. Tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês, que Mário Covas, que foi um dos fundadores do PSDB e foi governador de São Paulo, disse certa vez que o povo não vota errado. Somos nós que falhamos em comunicar o que é certo. E aí vem a pergunta. A Janaína falou muito da experiência dela, mas como fazer para ter uma comunicação eficiente e fazer com que ela se converta em votos? Pode passar, Felipe. A primeira coisa que eu falo para vocês é que não existe uma fórmula de bolo. Não existe. Se eu fizer isso, eu vou ter mais votos. Isso não existe, porque cada pessoa é única, cada indivíduo é único, e isso vai precisar ser testado ao longo dos mandatos ou das campanhas. Pode passar, Felipe. E eu sempre digo o seguinte, que para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, a gente precisa de autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, eu, enquanto agente político, preciso saber quem eu sou, qual o meu perfil. Eu sou político carreirista, eu sou o jovem com ideias inovadoras, eu sou o político conservador, o herdeiro político, o representante de segmentos, o popular, o empresário com perfil mais executivo. São N's que eu nem citei aí. Mas é muito engraçado, e quando eu falo que não tem estratégia de bolo, não tem receita de bolo, é que a Janaína, a gente conseguiu fazer com que ela flutuasse de herdeira política até construir uma identidade própria. E isso passou pelas redes sociais. Quando ela assumiu o mandato, a gente se viu sem estrutura, e tudo que a gente tinha era vontade e criatividade para lutar com uma máquina pública gigante, que era a máquina do governo do Estado, que tinha mais de 70 milhões para investir em propaganda, e que diariamente soltava materiais apócrifos, tentavam uma desconstrução, dizer que ela era laranja do pai, e uma série de outras coisas. E com o tempo e com o posicionamento dela, a gente foi conseguindo que ela migrasse da imagem de herdeira política e construiu a identidade própria. Se vocês me perguntarem hoje qual é o arquétipo da Janaína, eu posso dizer que ela flutua entre eles. Ela já foi representante de segmento, falou em nome de classes, falou em nome dos servidores públicos. Em determinado momento, ela já foi a jovem, com ideias inovadoras, e ela mas com um perfil ainda extremamente popular. E fazer a comunicação é você pensar diariamente o que é que eu gostaria de ver, qual é a informação que eu gostaria de receber. E isso, quando eu me autoconheço, enquanto agente político, me autoconheço e sei quem é o meu perfil e quais as bandeiras políticas e partidárias que eu defendo, eu vou chegar a uma coisa muito interessante. Pode passar, Felipe. Que é saber para quem eu falo. E saber para quem eu falo é muito importante. Porque sua estratégia de comunicação, agente político, candidato ou vereador, ou candidato a prefeito, ela tem que ser direcionada. Você tem que saber para quem você fala. Pode passar, Felipe. Laura, vou só fazer um adendo, que uma coisa interessante é que, às vezes,
eu, sobre alguns temas, né, é lógico que nem tudo lá no gabinete nós concordamos. Então, tem divergências de pensamentos. E, às vezes, tem alguns temas que são muito impopulares. Eu citei aqui o exemplo da pesca, mas tem outros também, como, por exemplo, eu falei aqui para vocês sobre a questão da VI. Você não precisa ficar produzindo também prova contra si mesmo. Muitas vezes a Laura fala para mim, fala assim, você vai falar de tal coisa? Aí eu falo, vou. Aí ela fala assim, então eu não vou publicar. Eu não vou publicar, porque para que eu vou publicar isso? Você vai apanhar nas redes sociais se eu publicar isso. Então, você tem que saber para quem você está falando e onde você está falando. Não cabe aqui, por exemplo, subir alguém aqui para falar mal de vereador. Vai apanhar, certo? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é tudo também que você usa nas suas redes sociais. Esse aqui é o seu marketing. Você usa para o que é bom para você. Você não precisa ficar dando ibope aqui para quem fala mal de você nas suas redes sociais. Por isso que a gente usa um instrumento de block e unfollow. Recomendo para quem nunca usou. Falou mal de você, bloqueia e exclui das suas redes sociais. Quer fazer palanque, faz na dele. Não deixa fazer na sua, não. Tá? Tá certo. Bom, seguimos a partir do momento que a gente já sabe quem a gente é, o tipo de político que a gente já sabe quais são as nossas bandeiras políticas, partidárias, ideológicas, a gente já sabe, com isso, para quem a gente fala, e a gente parte num momento muito importante da estratégia de comunicação política, que é a criação de uma identidade visual. Né? E aí, essa identidade visual vai ser o gatilho mental para que as pessoas te vejam onde você nem está. Pode passar aí, Felipe. E aí eu quero, quando vocês veem o vermelho e a estrela, vocês lembram do quê? PT. O verde e amarelo, Bolsonaro, não? E a Janaína, nós criamos para ela a onda roxa, que invadiu aí o Estado nas últimas eleições. Às vezes a gente nem estava, mas a pessoa via alguém de roxo, vocês estão passando por aqui pelo meu município, porque a gente criou esse gatilho mental nas pessoas. Pode passar, Felipe? Aí. Laura, só um parêntesezinho. Na campanha política, eu vi muitas vezes acontecer das pessoas escolherem a roupa que vai usar e não usar a cor X, Y ou Z, porque o adversário ou o concorrente tinha assumido aquela cor. Então, é muito importante você tomar aquela cor para você, mas fazer pegar. Não é só usar, a minha cor é o rosa. Tá, mas você faz uso desse rosa, tem que incorporar, tem que fazer parte do seu dia a dia. Até o material aí que nós recebemos na hora que chegamos, o verde do Wellington. Quem que não sabe que o Wellington usa verde? Se aparece sem estar de verde, você já fala alguma coisa estranha, tem. É uma identidade. Isso é bom para vocês, vereadores, também terem essa identidade visual, porque, como a Laura disse, você é lembrado em todo lugar. Seu material tem essa identidade. Cor diversificada, é o laranja, é o amarelo, enfim, é uma identidade. O Wellington está aqui e mandou o saquinho verde com material verde. Você fala, olha, até o saquinho que o Wellington mandou é verde. É uma identidade visual. E aí, a gente já sabe quem a gente gente já sabe quais são as nossas bandeiras, a gente já sabe o público que a gente fala, que a gente vai falar, quem é o nosso público. A gente já tem a nossa identidade visual. O próximo passo é definir os canais de comunicação que eu vou usar para me comunicar com o meu público, com o meu eleitorado. A Janaína já contou aqui, e eu também já falei um pouquinho, a gente nunca teve medo de ousar. A nossa criatividade, a nossa boa vontade eram os instrumentos que a gente tinha. E ela sempre brinca comigo, né? Não trabalhamos com limites. Porque eu usei perfil de youtuber, edição de youtuber, com vídeos mais descolados, com uma pegada mais engraçada, sobre os assuntos mais diversos possíveis, inclusive o que as pessoas buscavam sobre ela na internet, que no começo do mandato foi uma desconstrução também, fazer com que as pessoas prestassem atenção no trabalho dela, ao invés na vida pessoal dela, que sempre chamou muita atenção. Hoje a gente consegue equilibrar isso muito bem. Mas no início de mandato, quando a gente gravou esse vídeo, ele rodou o Brasil e serviu, inclusive, de apresentações, de monografia em faculdades, por conta do material que a gente conseguiu transformar aquilo que era pejorativo em algo informativo. Então, não tenham medo de ousar.
quando você faz um plano de comunicação e monta uma estratégia de comunicação, está tudo ali, de graça. Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, tudo. Está tudo ali disponível para vocês. Pode passar, Felipe. E aí, voltando, né, temos quem somos, bandeiras ideológicas, para quem falamos, definimos o canal de comunicação por onde falaremos, e aí a gente precisa pensar no conteúdo, né? Ao longo do mandato da Janaína, nós criamos muitos produtos, muitos, e sempre para tentar trazer o trabalho de forma lúdica. A gente criou o Blitz da Jana, a gente criou o Jana na Estrada, a gente criou o Rota das Emendas, o Gabinete Virtual. Pode passar, Felipe. E aí, quando a gente cria tudo isso, a gente cria mecanismos para que as pessoas se vinculem, né, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, ao seu trabalho, e automaticamente vão republicar, né, e vão ser propagadores do seu conteúdo. Pode passar, Felipe. A gente tem uma estratégia de comunicação, e nas redes sociais isso é muito importante, a Janaína já falou sobre ela, que eu sempre, quando alguém me pede alguma dica, algum político me pede alguma dica, eu falo, fale na primeira pessoa. Não terceirize a sua fala, né? Quando você está ali e usa esse instrumento, que são as redes sociais para comunicação, é você falando diretamente com as pessoas. Pode. Então, quando você monta uma estratégia de comunicação e você passa a falar nas redes sociais, você tem que ter a consciência, você e sua equipe, agente político, agente público, de que as pessoas precisam de uma resposta. A gente já teve, inclusive, projetos de leis e leis que saíram de nossas redes sociais, dos inbox que as pessoas mandam diariamente. As redes sociais, para a gente, hoje, e ao longo do mandato, a gente construiu para que fosse um instrumento de trabalho. Pode passar. E aí, quase finalizando já aqui a minha fala, eu queria que vocês entendessem a diferença muito clara entre marketing político e marketing eleitoral. Pode passar, Felipe. O marketing político, ele é um conjunto de ações que você vai fazer antes da campanha eleitoral. A gente tem aí uma legislação eleitoral e à tarde vocês vão estar aí com o Dr. Rodrigo e com o magistrado falando sobre as mudanças na legislação. E quem deixar para fazer marketing eleitoral vai ter que ter muito dinheiro, que é o que a legislação já não permite mais. Então, o marketing político, ele é essa construção, é esse conjunto de atividades que você faz ao longo do tempo para massificação de nome, para massificação de conceito, para massificação de ideias. E o marketing político eleitoral, ele é feito especificamente no período eleitoral e demanda muito dinheiro, porque você vai precisar se fazer conhecer do zero. Pode passar, Felipe. E, no fim, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é que fazer uma campanha política vitoriosa não é dizer em quem o eleitor deve votar, é mostrar ao eleitor que ele encontrará o que procura em você nas suas ideias e ações. Era isso. Obrigada. Laura, o Marquinho agora vai falar? O Marquinho vai ali, mas rapidinho eu quero só fazer uma encenação aqui com vocês. Vereador de oposição, vereador de base, né? Porque eu sei que muita gente aqui está falando, Janaína, eu não vou dar conta de fazer isso. Vai. Até o Nininho está dando conta. Quem aqui segue o Nininho nas redes sociais? O Nininho está fazendo vídeo, está fazendo postagem, está fazendo selfie. E ele começou a fazer isso ano passado, e muito também aqui que eu fico pegando no pé deles aqui, dos deputados. Falo, você tem que usar mais suas redes sociais, você não usa suas redes sociais, você não coloca que você está trabalhando, quem não é visto não é lembrado. Vamos rapidinho aqui, um vereador de oposição, um vereador de base. O vereador de oposição, parte dele, tem um buraco aqui, ele vai chegar e falar, olha aqui,
Que vergonha esse buraco. Olha que vergonha. Prefeito, vereador de base, ninguém faz nada. Cidade está destruída, está acabada, ninguém tampa o buraco. Olha a situação que está a cidade. Ser oposição é delícia. Eu sei porque eu fui, é gostoso demais. Você só fica aqui apontando tudo que está de errado, é maravilhoso. Agora o da base, e é isso até uma coisa que eu comento com o governador Mauro Mendes, para o vereador de base estar bem, o prefeito precisa estar bem. Se o prefeito estiver mal, o vereador de base está mal também. Reflexo aqui na Assembleia, nas eleições, 14 novos deputados. Por quê? Maioria era base de governo, o governo ia mal, arrebentou com os deputados. Vereador de oposição vem aqui, vai filmar o buraco, vai falar que está uma porcaria, vai filmar a ambulância que está caindo. O de base, bom, vocês devem ter visto que o vereador fulano esteve aqui reclamar desse buraco. Nós estamos tampando esse buraco aqui essa semana, estamos fazendo uma ação junto com a Prefeitura Municipal, nós vamos resolver o problema desse buraco, porque falar mal é fácil, difícil é fazer. Deputada. E é assim que você tem que fazer o trabalho. Deputada. É a mesma coisa na Assembleia. Lembrar que o povo da Sinfra tinha pavor da gente quando a gente viajava e fazia os blitz da Jana na estrada. Não, o povo tinha pavor, que a gente chegava lá, teve um caso num buraco lá de Porto dos Gaúchos. Até falaram, o buraco da Janaína. Eu falei, muda esse nome, não chama mais assim. Porque eu cheguei lá e estava aquela cratera. E aí eu falei assim, aqui, ó, esse que é o governo que fala que arruma estrada. Ó, que porcaria isso aqui vai cair, vai matar gente. Isso aqui vai arrebentar com o asfalto, vai ficar o município sem ter condição de trafegabilidade. O governo tinha que arrumar. Tinha que arrumar, porque não tinha lado para onde correr. Aí, talvez esteja o erro da estratégia, do que era de base. No caso, eu tinha lá o Oscar, era meu adversário, de chegar lá e fazer, ó, deputada veio aqui reclamar, nós estamos mandando arrumar esse buraco, porque nosso governo faz, nosso governo acontece. Não fazia isso e tampava o buraco, o mérito era de quem? Meu. Eu que tinha feito tampar o buraco. Então, ser oposição tem essa vantagem. Às vezes o cara fica, ai, Janaína, mas lá na Câmara está difícil. Todo mundo está do lado do prefeito, não tem nada para eu falar. Como não tem nada para falar, menina? A cidade está caindo aos pedaços, não tem nada para falar. Tem que ter coragem de falar e apontar. Mas o povo quer ver você fazer isso. Se você não fizer, o que fizer vai levar seu voto. Por isso que tem um monte de youtuber aí virando deputado. Porque eles vão lá e fazem. E aí você, às vezes, não fez. Você acha que o cara vai sair da casa dele para ir na Câmara assistir sessão, depois que ele trabalhou o dia inteiro para saber o que você está fazendo? Sua obrigação é divulgar o que você está fazendo. Não espera que ele vai ir atrás. Você tem que levar isso para ele. Quando eu uso aqui as redes sociais, vou dar um exemplo para vocês. Para fazer uma reunião para 50 pessoas é difícil? É difícil pra caramba você tirar o cara da novela, assistindo a novela. Eu nem julgo ele, né, gente? O calor que é nesse estado. Você tira o cara da novela dele para ir lá ouvir você falar de política. É muito melhor você sentar em uma sala, colocar um celular lá, é lógico, onde tem internet, que eu sei que tem muito lugar aqui que não tem condição, né, vereadora, lá de Tabaporã, nem o telefone está prestando lá, né, vereador, quanto mais a internet. Mas tudo bem. Se você faz um ao vivo, eu estou falando isso para vocês, porque eu vi um cara em Colniza falando isso para mim. Se você faz um ao vivo, ele até brincou comigo, falou, deputado, dura que quando eu ia mandar pergunta para a senhora, acabava o vídeo e minha pergunta não enviava. Mas tem mais gente assistindo ali, eu consigo colocar 1000 pessoas assistindo um ao vivo meu, mas não consigo pôr 50 numa reunião. Só para vocês verem o alcance que é isso e como é mais fácil do que você fazer uma reunião presencial. Uma coisa não inibe a outra. Só que quando eu ia no município, às vezes eu falava para 20 pessoas. Eu fazia um ao vivo falando para aquele município, os 300 assistia. Só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Bom dia. Só aproveitando esse gancho que a deputada falou, que não consegue, é mais fácil colocar 1000 pessoas, 100 pessoas assistindo pela internet do que 50 pessoas presencialmente, porque as pessoas estão na internet. É a mesma coisa de eu chegar aqui para vocês, gente, vamos continuar a palestra lá fora. Lá fora está calor, não tem a cadeira para todo mundo sentar, então está todo mundo acostumado a estar na internet, está todo mundo no seu lugar, no seu lugar confortável, no seu habitat natural. Não adianta você querer estabelecer essa relação puxando a pessoa para cá. Vai até onde ela está. Pode passar, Felipe.
Aqui só um pouquinho dos dados da internet versus mídia offline. As pessoas passam 10 horas, isso é Brasil, 10 horas por dia na internet, 9 horas e meia. Dessas 9 horas e meia, 3 horas e meia ela passa em redes sociais. A TV, que é um alcance absurdo, ainda está abaixo, está equivalente mais abaixo da internet. E o consumo de música em streaming, em rádio, online, está um pouquinho mais abaixo ainda. Então, mais uma vez, por que nós vamos procurar os meios tradicionais para falar com as pessoas? Eu não estou dizendo que não é para fazer, mas não é só para fazer tradicional e nem só digital. Se as pessoas estão 3 horas por dia na internet, eu tenho essas 3 horas para falar com ela. Então, eu vou encontrar meios de encontrá-las, de falar com elas na internet. A sociedade está hiperconectada. Eu sei que a deputada ainda falou aqui, tem alguns municípios que não tem internet, não tem sinal de celular, mas, em regra, a sociedade está hiperconectada. Hoje, eu coloco, por exemplo, no meu celular, para dar um aviso quando eu atinjo 1h30 de Instagram, não é de internet. Cara, dá 10 horas da manhã, já era. Já foi a 1h30. Então, está todo mundo cada vez mais consumindo a internet e você precisa ficar ligado nisso, porque o cidadão está lá na internet, está postando o que ele viu, a deputada falou da novela, está postando o que ele viu sobre a novela, sobre a Maria da Paz, que abriu a confeitaria dela nova, que eu sou noveleiro. E por que você não entra nesse diálogo? Aproveita. As pessoas usam a internet como segunda tela. Essas 3 horas e 29 minutos que elas estavam na TV, é junto com a internet. É usando a internet como segunda tela. Não é por acaso que os números são parecidos. Pode passar, Felipe. Isso aqui é um pouco do que eu falei no começo, eu aproveitei o gancho, onde você está e onde seu cidadão está. O cidadão está lá fora, nós vamos descer daqui e vamos conversar lá fora. O público está aqui, vamos conversar com ele aqui. Se está na internet, vamos falar com ele na internet. Vamos aproveitar isso. E a gente precisa interagir. Quando a deputada falou ali, chega a arrepiar quando vai tocar nos assuntos delicados. Fala, saiu um vídeo sobre a pesca. Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora? Mas é bom, porque quando sai isso, as pessoas vêm comentar. Quando a pessoa comenta e a gente responde, ou a gente curte, ou tem um tipo de interação com essas pessoas, o nosso engajamento aumenta. Se a gente tem uma base de 70 mil seguidores, 70 mil fãs no Facebook, por exemplo, o Facebook entrega para 2,5% dessa base. Não sei se vocês fizeram um cálculo ali, a gente está absurdamente acima da média mundial. Absurdamente. O Facebook entrega para 2,5%. Se eu interajo com esses 2,5%, ele dobra. A gente vai para 5%. Se esses 5% gostaram e vão lá e curtem a nossa interação, isso aumenta um pouco mais. Então, interação é tudo. Você precisa se conectar com o seu eleitor, com o seu público-alvo, que daqui a pouco já é agora. O público não é mais alvo. A deputada fez um parênteses ali, que, por exemplo, tem um buraco na cidade. O cidadão vai lá e filma. Esse cidadão é um eleitor da Janaína, é um eleitor de vocês, mas ele também não é só público-alvo, ele já virou mídia, ele já virou gerador de mídia. E quando você consegue conectar essas duas coisas, ele sendo público-alvo e ele sendo mídia, você dando voz a ele, você consegue potencializar demais o seu alcance e as pessoas querem ser ouvidas. Quando tem repost, ou a deputada faz, ou a gente faz, o repost de alguém que marcou ela na internet, o alcance da sua rede social aumenta X%. Não sei precisar, mas, salvo engano, ele quase dobra essa base mínima. Então, gente, interaja e pense no seu público como mídia. O que eu vou fazer lá para o bairro, lá para o CPA? O que eu vou fazer de obra para o CPA? E pensando no que as pessoas precisam. Se as pessoas precisam que o mini estádio do Bife seja revitalizado, eu nem sei como que está, mas que ele seja revitalizado, se tem
300 pessoas que usam aquele estádio, essas 300 pessoas vão ser os porta-vozes dessa mensagem e fazer a sua mensagem, a sua rede social chegar mais além. Marquinho, até fazendo um adendo também a você, para o deputado, é lógico que é diferente, né? Deputado com vereador, porque a nossa relação acaba sendo um pouquinho mais distante, né? São 141 municípios diferentes de vocês. O vereador, ele consegue mapear bem os votos deles, né? Eu acho engraçado isso, que às vezes eu estou na campanha e a gente está andando, fazendo alguma carreata, alguma coisa, os vereadores sabem qual que é a casa que é de eleitor dele, quem vota nele, quem não gosta dele, quem nem recebe ele e quem ele tem liderança. Uma coisa que dá um efeito nas redes sociais, que pode parecer besteira, o parabéns. Como a pessoa fica feliz de um vereador da cidade dele lembrar dele no dia do aniversário dele. Às vezes parece besteira para vocês, mas um áudio de vocês, um vídeo, vereador, seu, Bruninho, mandando: ô, dona Maria, eu não estou aí hoje, não posso estar na casa da senhora, mas quero te desejar o parabéns do seu amigo e vereador Bruno, não esquece nunca mais. Que custo tem isso para você? Não custa 1 centavo para você fazer isso. Você faz do seu celular, você mesmo gravando, uma coisinha simples de 15 segundos, a pessoa nunca mais esquece. Até hoje tem lugares onde eu vou que as pessoas falam para mim: ô, deputado, eu gostava tanto que seu pai mandava aquele calendário, a senhora não manda o calendário mais, para você ver o quanto as pessoas lembram dessas coisas simples. E eu vejo que dentro dos municípios, vocês não precisam ficar buscando, gente, querer ser o vereador que vai fazer 4 mais vezes votos que o outro. Mapeia quem são os seus eleitores e foca neles, que aí você não perde o seu eleitor, que é um eleitor fidedigno, e você continua com segurança do seu mandato. O que vier a mais que isso é lucro, mas mantém aquilo que você tem. E isso é uma coisa simples de se fazer. Eu sei que a maioria aqui dos vereadores, a média de votos, calculando os municípios, é uma média de 500 votos, de 500 a 1.000. Desses 500 a 1.000, vocês acham que é difícil você mandar e fazer o áudiozinho do parabéns? Você acha que é difícil você mandar, às vezes, para a família? É aniversário de casamento? Oi, seu João e dona... Nós, políticos, autoridades, a gente tem que saber que as pessoas se valorizam quando a autoridade lembra dela. Ouve na igreja, ouve em todo lugar que a autoridade é constituída por Deus. A gente não pode diminuir o nosso papel de autoridade. É você se autovalorizar, se autovalorize, que as pessoas dão valor quando vocês fazem isso. Eu fico feliz quando um vereador me manda, sendo deputada, quando o vereador me manda: ô, deputada, parabéns e tudo. Eu lembro quem foi o vereador que me deu parabéns no meu aniversário. Imagine você, para o cidadão comum, que muitas vezes, a única vez que ele é lembrado é na época da eleição. Você lembra do aniversário dele, ele fica grato, lembra disso, vai votar em você só por conta disso. Exatamente. Usando o exemplo aí, vamos supor, 500 eleitores. Quem aqui é vereador e tem rede social, usa rede social? Quantos seguidores você tem? Seguidores. Tá. 1.000 seguidores. Tá. Tem 5.000. Por média, você não deve receber mais que 100 inbox por semana. Imagina você retirar alguns desses inbox, pegar essas mensagens e ler as mensagens mais importantes e responder para essa pessoa por vídeo. Como é que essa pessoa não vai se sentir? Sabe? Né? A pessoa vai se sentir importante, falando o nome dela, falando sobre a demanda que ela passou. Então dá para fazer. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas é igual a deputada falou: se não quer exposição, não se candidata. Se não quer trabalho, igual. Precisa pensar como trabalho. A rede social tem que entrar dentro do seu dia a dia, da sua pauta do trabalho. Eu falo pauta por conta da publicidade. Tem que entrar nas suas tarefas a fazer do dia a dia. Marquinho, quer ver? Várias reuniões que eu já fui, vocês também devem ter participado de reuniões assim. Você pegar uma folhetinho naquele... Como chama? Aquela... É uma lista, mas que você coloca numa prancheta e você passar para as pessoas pedindo, em todas as reuniões que vocês foram. Câmara, inclusive, que isso é bom para presidente da Câmara também, viu, Léo Boy? Mas você passar em todas as reuniões que for, uma pranchetinha dessa. Todo mundo coloca o nome e o telefone. E você pedir a data de aniversário. E depois você poder pedir... Todo mundo aqui tem um assessor, pelo menos, né, gente? Se não tiver um assessor individual, tem o da Câmara.
Tenho da Câmara para fazer isso, para poder fazer esse trabalho institucional. Aqui, todos os eventos que a Assembleia faz, na FAMATO, na APROSOJA, a APROSOJA tem esse cuidado, e eu preencho toda vez. Aí sabe o que acontece? Tem 24 deputados, né, para a APROSOJA cuidar, porque o interesse deles são as pautas aqui na Assembleia. Todo aniversário nosso, eles mandam um cartão e uma lembrancinha, que é uma caneta, que é uma caneca, alguma coisa assim. É legal você ser lembrado. Então, estou falando isso para vocês, que é uma coisa simples, que é uma prancheta, uma caneta e um papel. Você vai saber o aniversário de todo mundo que convive com vocês nas reuniões, pessoas que depois você lembrou dela, ela vai lembrar de você também. Antes de eu seguir com essa parte aqui, sobre aniversários ainda, o trabalho que a gente faz na rede social da deputada sobre os aniversários de cidade, vocês não têm noção do alcance que isso tem. No início a gente pensou em fazer e depois a gente pensou que não tinha tanto resultado. Que a gente, não, vamos deixar de fazer. É dar o dia do aniversário, as pessoas mandam inbox, ó, por que não falou? Às vezes você pode, às vezes tem dia que tem 15 municípios juntos. Faz um post só para todos. As pessoas, via de regra, não leem nas redes sociais, independente da sua instrução. Não quer ler, quer ver a figura. E elas não enxergam que o município está lá, elas cobram. Putz, mas você não falou de Jangada? Sabe, as pessoas querem se ver, mesmo que representadas pelo município. Ah, eu sou natural de Alto Araguaia. Quando fala de Alto Araguaia, eu já... O que estão falando aí? Quem que... Sabe? Eu já quero saber, as pessoas gostam de se sentir parte. Sobre contar a sua história, eu vi que, se eu contei bem, metade apenas tem rede social ativa. Se você não está contando a sua história lá na rede social, alguém vai contar ela para você. E na eleição a gente sabe como que é. As pessoas vão contar a história do jeito que elas se sentirem beneficiadas. Então, conte a sua história. Precisa abrir esse diálogo. Porque quando você conta a história, se você fala, eu sou um cara que gosto de jogar bola, não parece, mas eu sou um cara que gosta de jogar bola, eu já vou me identificar com as pessoas que gostam de jogar bola. Então, precisa criar esse diálogo. E trabalhar com frequência. Às vezes vai ficar repetitivo? Vai, inicialmente. Mas se você tiver um planejamento, um cronogramazinho, você consegue criar essa frequência e, de preferência, especificado. Segunda-feira, chutando. Segunda-feira eu vou colocar uma frase motivacional. Terça-feira eu vou falar sobre os bairros. Quarta-feira eu vou falar sobre o projeto que eu fiz. Quinta-feira sobre as visitas. As pessoas se acostumam. A gente tende a falar que a gente não gosta de rotina, mas as pessoas se acostumam a consumir o conteúdo naquele dia. Por exemplo, mal comparando, o canal Porta dos Fundos, um dos maiores do mundo, eles postam segunda, quinta e sábado, salvo engano, às 11 horas da manhã. Não é por acaso. Não é por acaso que eles criam essa rotina e essa frequência e deixa isso sistematizado. Pode passar? A gente precisa ter atenção aos detalhes. É o que a deputada estava falando ali. Ó. Hoje eu vou atender XYZ, ou hoje eu vou tirar o dia de folga e vou visitar as pessoas para receber as demandas. Presta atenção no detalhe. O que essa pessoa, qual é a demanda que ela tem? Tirou a foto, posta a foto, porque a pessoa fica esperando. Quando eu também cuido da rede social de outros clientes, quando tem a cobertura fotográfica, que não posta logo em seguida, as pessoas, que hora que essa foto vai para o ar? Não, onde que a foto vai para o ar? Então, precisa ter atenção a esses detalhes. Tirar a foto é legal? Demais. Mas publicar é essencial. Adotar uma causa, a deputada já falou sobre a causa animal, sobre os idosos, que hoje é dia do idoso, enfim. Escolha a sua causa que seja verdadeira para você e adote essa causa e fale, e repita, e repita, e repita, e repita, até as pessoas entenderem que você faz parte dessa causa. Não é repetir para ser chato, é repetir para se tornar parte daquilo. Pode ir? Criar temas, eu já falei anteriormente, segunda-feira fala de uma coisa, terça de outra, quarta de outra, quinta de outra. O gabinete virtual, hoje, ele está em stand-by, mas a gente fazia ele todas as quintas-feiras.
Então, na parte da tarde, as pessoas já estavam esperando isso. Atenção aos comentários. Eu falei lá no início também, dá pelo menos uma curtida nos comentários. Eu sei que o comentário é um lugar tóxico. As pessoas falam mal. Mas eu queria que a gente fizesse um pensamento só. Quantas vezes você deu atenção ao comentário negativo e quantas vezes você deu atenção ao comentário positivo? Via de regra, a gente sofre aqui no negativo, se mata e não valoriza quem está te elogiando, quem está comprando sua ideia, comprando sua causa, seu discurso. Então, analise esses comentários. Se você não tem estômago e tem disponibilidade de ter uma pessoa para analisar esses comentários, analise esses comentários, mas valorize essa galera daqui. Esses daqui é o que a deputada falou, está na nossa rede social. Minha casa, minhas regras. Não gostou, neném? Tchau, bloqueia e vai. Planejar o conteúdo, se possível, planejar o conteúdo. Semana que vem, hoje estamos começando outubro. Se a gente conseguir, há 2 semanas atrás, criar um cronograma, olhar que data que tem, importante, data comemorativa, aniversário do bairro, aniversário do presidente de bairro, dia do idoso, mês, outubro rosa, se possível, fazer isso. Se não, faça. Porque, para mim, eu ouvi falar algumas vezes, pode passar, Felipe. Marquinho, tem uma coisa interessante, porque a maioria deles tem sessão ou uma vez por semana ou 2 vezes no mês, né? E acho que algumas ainda tem uma só durante o mês. Quando você vai para a sessão, você já tem que levar também uma pauta dos assuntos que você quer falar. Eu sei que todo mundo aqui faz isso, a maioria dos vereadores faz. Você saber dividir isso no decorrer da semana. O fato de você ter uma sessão só na semana não quer dizer que você só vá publicar na segunda. Divide aquela sua fala, você falou 20, 30 minutos, e no decorrer da semana você vai soltando aos pouquinhos, em alguns horários, com os assuntos específicos. Não fica cansativo e você consegue valorizar todo o trabalho que você fez de atuação parlamentar. Como eu disse no slide anterior, planeje. Se não der, você precisa se lembrar que o feito é melhor que o perfeito. Mas hoje o vídeo ficou meio escuro. O que é mais importante nesse vídeo? A estética dele ou a mensagem que você quer passar? O vídeo ficou tremido, a pessoa... Cara, se o conteúdo dele é importante, esquece a estética. A estética é importante? Demais. Mas o conteúdo é mais. Então, tá aqui hoje. Eu queria fazer um selfie, mas eu não sei, eu tenho vergonha. Vai ali no cantinho, tira uma selfie, faz aqui, ó, no escuro. Começa hoje, começa agora. Olha lá, já tem alguém ali fazendo uma selfie. Então, aproveita. É melhor você fazer agora do que você planejar e daqui a pouco, quem sabe em 2020 eu comece. Começa agora, porque como a Laura falou, é importante você fazer o seu marketing político e não se desesperar na hora do marketing eleitoral. Marquinho, quer ver um assunto interessante? Gente, eu acho que de todos os posts que eu fiz, um dos que mais deu repercussão foi um que eu estava catando piolho do meu filho. Parece uma coisa assim, mas pelo amor de Deus, que vergonha, tem piolho. Tem, filho de todo mundo tem piolho. Só não tem, acho que aqueles que têm sangue muito ruim, não tem piolho. Aí, eu fiz esse post do piolho, vocês tinham que ver quantas mil pessoas no Facebook comentaram: nossa, eu também estou com esse problema aqui em casa. E as dicas, Janaína, passa tal coisa, passa vinagre, passa querosene. Eu falei, mas querosene vai cair a cabeça do menino se eu passar querosene com o fedor, né? Que é. Mas impressionante o quanto esses assuntos, que parecem besteira, aproxima você das pessoas. Às vezes eu estou gravando um vídeo, igual o Marquinho falou, tem que ser perfeito. Eu estava gravando um vídeo ontem com o José, aí eu comecei a filmar o José aqui, ó, com o dedo enfiado no nariz. Aí eu falei assim, vou postar com o dedo no nariz, que criança não enfia o dedo no nariz. Então, é para vocês verem como a coisa é mais simples do que parece. É verdade. E o que eu falei antes, comece hoje, agora. Faz uma selfie aqui, tira uma... tenho vergonha de aparecer ainda. Apareça, mas ainda tem vergonha? Tira uma foto do crachá, ó. Estou aqui no evento tal. Mostre dinâmica na sua rede social. Mostre que você está correndo atrás, que você está trabalhando. Só que eu vou dizer uma coisa, não é política, mas eu tenho um canal também na internet e a minha ideia não era aparecer. E
Um canal de comida. A ideia era só tirar foto dos pratos. Do dia que eu fiquei 1 ano postando só foto de pratos. De quando eu coloquei a cara para hoje, é absurdo. Eu tinha 1.000 seguidores, hoje eu tenho 30 e poucos mil seguidores. Então, as pessoas querem se identificar. Porque ela quer chegar no lugar, ela quer chegar lá no bairro tal, ou lá na Câmara, e ver que o vereador está lá, que aquele é o vereador, que não é o assessor. Não tem problema nenhum ter um assessor fazendo, não tem, essa é bobeira. Mas a pessoa precisa fazer. Agora eu vou... Felipe, passa, por favor. Vou abrir para perguntas. Obrigado. Eu queria fazer um sorteio, só não sei como que eu vou fazer, que eu queria para os vereadores, para os prefeitos, quem quer que esteja aqui, ou pré-candidatos a vereadores, eu quero sortear um vídeo de até 5 minutos, eu posso produzir esse vídeo para vocês. Tem que ser daqui ou vir daqui para produzir, e aí eu vou pensar num jeito aqui, já falo. Obrigado. Tem alguma pergunta? Tem que fazer o vídeo e o bonequinho também, Marquinhos. Tá bom. Tá. Combinado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou para o Marquinhos ou para a Laura? Tá. No final do evento, vai fazer o sorteio do nome e eles vão passar para mim, viu? A culpa não é minha. Bom dia. Olha lá. Já está decidido. Tem uma pergunta? Já tem uma pergunta ali? Bom dia. Gente, só um pouquinho que a gente abriu para perguntas. Seu nome? Bom dia, meu nome é Tyson, sou vereador de Campos de Julho. Eu queria ver com vocês como lidar com os perfis de Facebook falso. Nossa cidade é uma cidade que tem em torno de 8 a 9 mil habitantes. E nós temos um ex-candidato ou uma pessoa que não se elegeu na legislatura passada e criou um perfil. E ele só ataca o legislativo, nunca atacou o executivo, nada. Então a gente tenta, já procuramos meios jurídicos, de polícia, né, para tentar inibir, porque as ações deles são muito prejudicativas. Exemplo, chama os vereadores de ladrão, de todo tipo, né? E a gente que é vereador de primeiro mandato, não sabemos lidar com isso. A opinião de vocês, o que a gente pode fazer numa ação dessa? Primeiro, Obrigado. denunciar para o próprio Facebook. Segundo, o Facebook abriu uma ferramenta de política, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois anota meu telefone, tem um cartão, eu passo para você, que é política... Isso é interessante, Marquinhos. Isso acontece em muitos municípios. Tem muita gente criando Facebook falso. Essa é uma pergunta muito boa sua. Eu acho que o Marquinhos até pode ajudar você nisso, porque a gente já tem um contato com o Facebook, com o Instagram, para a gente poder derrubar a página, porque, além de ser criminoso, né, eu sei que isso aí atenta muito contra a honra também do trabalho das câmaras. Tem uma a gente vai parte te ajudar. Desculpa, tem uma parte específica sobre política no Facebook. Que acaba levando para o lado pessoal, né? Exato, familiar, exato, tudo exato. isso aí. Denigra a imagem, né? Obrigado. Aqui. Ó, depois dela, tem um aqui, ó. Tá? Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o Ediclei, né? Que fala muito bem, Ediclei, né? E Janaína, quero te parabenizar pela humildade. Sou vereadora Elza de Itaiangá e me lembrei, a Janaína, quando ela esteve lá em Itaiangá para fazer campanha, eu era candidata a deputada estadual, né? Aí eu falei para o Bruno, falei assim, eu não vou lá não, o que eu vou fazer lá, né? Imagina, sou candidata, mas ela, com a humildade dela, ela pediu para o Bruno me ligar e era para mim ir na reunião dela. Fui lá, então, para vocês verem a bondade que essa mulher tem, a humildade e que ninguém tira voto de ninguém. Eu sempre falei, se ela for a nossa candidata a governadora, eu estou junto com ela. Parabéns. Eu vou pedir para vocês, não saiam ainda, porque a gente quer fazer uma selfie com todo mundo. Pode ser? Tem uma pergunta aqui. Bom dia, eu sou Rudy Roger, trabalho na Câmara Municipal de Sinop, Departamento de Marketing. A deputada tem uma equipe que a assessora,
E uma das preocupações, eu também trabalho muito mídia social, até por conta do site, e a gente é responsável por toda a mídia social da Câmara. E uma das preocupações nossa, e eu acho que tem que ser dos vereadores também, e aí eu gostaria da sugestão de vocês, é a identidade desta fala com os assessores e o parlamentar. A gente tem observado, na campanha de vereador passada lá em Sinop, por exemplo, um candidato, um senhor, contratou um rapaz muito novo para escrever para ele nas mídias. E aquilo que você lia não condizia com aquilo que ele falava, pela dificuldade, talvez, do português, talvez pelo texto muito elaborado. Como que o político, porque todos nós que trabalhamos para os políticos, o objetivo é o político. Como fazer para que esse político tenha a sua linguagem, a sua identidade não deteriorada por quem é responsável pelas mídias ou por ele mesmo? De repente ele está preocupado porque ele tem talvez uma dificuldade na sua fala e na escrita ele quer sempre algo mais elaborado. Como manter essa identidade, como fazer para não perder a identidade? Por exemplo, eu acompanho muitas redes sociais da Janaína há muito tempo. Tudo que eu vejo que é escrito por vocês, e aí meus parabéns, parece que ela está escrevendo. Então, era justamente esse comentário que a gente queria fazer sobre a nossa preocupação. Independente de quem esteja à frente das redes sociais, e o Marquinho não esteve... O Marquinho, logo quando eu assumi a assessoria de comunicação da Janaína, eu sabia que eu queria ele trabalhando comigo, e ele embarcava em todas as ideias aí que eu tinha, e a gente foi construindo isso junto. Mas, quando a gente construiu as redes dela e a gente foi tornando isso mais profissional, a gente fez de tal modo que independe quem esteja escrevendo. A linguagem é sempre na primeira pessoa. E digo mais, muita gente, às vezes, do gabinete fala assim, poxa, Laura, mas quem que postou isso aí? Foi você ou foi a Janaína? Aí eu falei, por quê? Cara, porque eu não sei quem está escrevendo. Eu nunca sei. Então, assim, essa interação e esse entrosamento que o parlamentar tem com a equipe é fundamental. Mas é fundamental também que o profissional que esteja à frente dessas mídias tenha essa consciência de ditar regras. Primeiro, é prestar muito atenção em como o parlamentar fala, em como ele gesticula, como ele se põe diante dos assuntos, para você construir essa linguagem. E, independente de quem passe, né, vai ter sempre um padrão. É importante, inclusive, fazer um documento disso. Persona do vereador X. Homem, 35 anos, agricultor, sabe? Se ele tiver algum tique, às vezes o tique a gente se incomoda com a pessoa que tem... Cara, isso é maravilhoso para a comunicação. Se o cara tem um tique, você consegue reproduzir ele o tempo inteiro. O cara já vai se identificar. Uma saudação, o cara fala, ô, meu filho. Se ele fala assim, cara, fala assim. Cumprimenta as pessoas assim. Mas esse documento é importante, porque hoje você está lá, amanhã é ele, amanhã pode ser eu. Então, a gente, como você bem disse no começo, a gente trabalha pelo político, pelo vereador, pela pessoa ou pela empresa. Então, a documentação tem que estar pronta para, independente do trabalhador que estiver aqui embaixo, ele reproduzir aquilo ali. A pessoa precisa ouvir com a voz, da deputada, ou do vereador, ou da vereadora. Acho que a ideia do Marquinhos é muito boa. Você fazer um plano ali, colocando a idade, o perfil, as bandeiras, se é base ou se não é do prefeito. E é claro, ele falou aqui uma coisa interessante. Aqui em Cuiabá tem um vereador, hoje é presidente da Câmara, o Misael. O Misael, ele fala, boa noite, mas boa noite mesmo. Bom dia, mas bom dia mesmo. Isso virou um bordão já, que todo lugar onde ele vai, a hora que ele começa a falar, se ele não falar isso, as pessoas já estranham. Então, isso você tem que passar também para as redes sociais, esse seu estilo. Vocês sabem que eu tenho um estilo, às vezes eu sou um pouco curta e grossa. Então, às vezes, nas redes sociais, eu brinco com a Laura, eu falo, isso aí está muito floreado, vamos encurtar isso aí que não parece comigo. E ela já consegue fazer isso pelo contato. Mas, no começo, eu mesma fazia, e eu acho que tem como fazer isso que ele falou, é muito bom. Se você passar isso para o assessor, o seu perfil, e a forma como você quer se comunicar, dentro daquilo ali, ele seguir as orientações, vai dar melhor, e aí, com o tempo, ele vai se acostumando. E o que a Janaína disse
ela faz. Se o cara puder fazer, ou a mulher, a pessoa puder fazer, é interessante demais, porque até instrui o assessor dele a falar. É só seguir. A gente aprende, é repetição, a gente vai aprender. Tem mais uma pergunta? Olá, bom dia. Meu nome é Aparecida Gomes. Eu sou diretora-geral da Câmara Municipal de Juína, já estou quase 20 anos. Eu sou uma seguidora e vira e mexe eu estou comentando. E eu consegui ver aí na retrospectiva que vocês fizeram como foi a atuação para compor, né, essa sua identidade como mulher que me representa. Eu já comentei isso e eu tenho a felicidade de falar isso aqui de público. E eu passei a te conhecer e confesso que eu tinha uma certa repulsa quando eu só te enxergava pela visão das outras pessoas que te rotulavam a herdeira política. Isso, e deixando aqui em destaque que não é vergonha nenhuma ser herdeira política, né? E essa admiração é que foi falado, não tem uma receita do bolo, mas eu digo que tem na onde que você pode permealizar o seu sucesso, é se colocando no lugar do outro. É enxergando as pessoas como os dedos das mãos. Cada um tem a sua característica, a sua vivência, a sua experiência. E outro gancho que eu gostaria, uma honra estar aqui, e uma honra, eu vou levar uma bagagem infinita. Os vereadores não puderam estar presentes, só estou com o presidente da Câmara, ele chegou, ele teve a sessão, mas isso não impediu dele participar. Ele saiu às 11 horas lá de Juína, chegou já no decorrer da palestra. E uma das falas, uma das preocupações que eu tenho, que deve ser a de vocês também, hoje há um culto a denegrir a imagem de qualquer político. E os grupos, principalmente, sempre chefiados pelas mídias, aquela que não recebe dinheiro para falar bem do vereador, né? Porque muitas vezes faz o contrato de mídia sob pressão, aí vem o Tribunal de Contas e caneta. E eu falo sempre lá na Câmara, eles falam assim, Eduardo, a Cida está mandando mais que você? Ele falou, não, porque depois, se tiver alguma situação, quem vai pagar a conta sou eu. Então, na preocupação de falar mal dos vereadores, acontece que muitos até criam, né, um canal nas redes sociais. Mas o primeiro embate, na hora que alguém fala mal dele, ele faz o quê? Ele se retrai. Então, porque ele só espera receber elogios. E o que a gente tem que fazer, eu sempre falo, inclusive eu falei até numa mensagem, talvez vocês conseguiram ver, eu falei assim, Janaína, olha tudo que está dando errado, e aí eu já falei assim, não, se você for candidata a governadora, eu voto em você. Mas olha, tudo que está dando errado e faz diferente. Então, o que eu gostaria que o Marcos e você, que é assessora, vocês nos dessem um conselho de como que a gente resistir nesses embates. Recentemente, o governador Mauro fez uma visita na aldeia Enauê. Né? Eles foram lá para ver uma demanda da educação, né? E eu visitei em 2012 a aldeia, tive que fazer uma missão lá por conta de uma série de coisas, e hoje aqui não é importante isso. E, oh meu Deus do céu, então eu fiz um elogio para o governador, porque eu vi a situação em 2012 da precariedade da saúde, principalmente da educação. E eu teci um elogio. Veio lá uma pessoa e falou um monte de coisa numa situação de uma morte que teve dentro da aldeia. O que eu fiz? Eu não respondi a pessoa, porque tudo que eu falei era em razão de uma demanda da educação. Né? E a gente tem que ver, o que eu falei, não adianta eu bater boca que ele está dolorido, talvez ele faça parte da família daquelas pessoas que foram assassinadas. Isso cabe à justiça ir lá e julgar. Né? Então, assim, só para vocês me falarem alguma coisa, nessa situação, quando há essa intimidação por conta de uma coisa que não é aquilo que a gente quer ouvir, como que a gente deve fazer com que isso se torne positivo para a gente fazer a divulgação do nosso nome? Primeiro tem duas coisas, gente. Você não pode confundir uma crítica, né, com uma ofensa. Se essa pessoa está te ofendendo, ela é um caso perdido,
ela xinga você, ela te desclassifica, você não tem que perder tempo com ela mesmo. Então, não compensa responder. Mas nesse caso que você falou, parece que a pessoa ela não foi te ofender, mas ela foi usar os argumentos dela para desconstruir o que você tinha dito. Nesse caso, você tem que responder muito educadamente. Muito educadamente. Aliás, assim, eu já aprendi isso. No começo, eu passava muita raiva com isso. Mas, muitas vezes, quando uma pessoa entra e faz uma crítica, e ela está criticando o sistema, não é você, isso está muito claro, é diferente de uma pessoa entrar nas minhas redes sociais e falar, porque vocês políticos só sabem meter a mão, roubar e ficar mentindo, isso tudo, eu vou lá e apago. Até porque nem eu mereço ficar lendo uma coisa dessa. Agora, quando a pessoa entra e fala, olha, está um caos a educação, vocês estão falando que está indo bem, a saúde está isso, está aquilo. Olha, fulano, no que eu puder lhe ajudar, eu estou à disposição, sinto muito por estar nessa situação, mas estou tentando fazer diferente, conto com a sua compreensão, um abraço e um beijo. Mas não deixa sem resposta. Se for uma ofensa, esse é o conselho que eu te dou pela minha vivência. Se for uma ofensa, te xingou, né, Adonias? Exclui e manda embora. Agora, se essa pessoa está fazendo uma reclamação, responda de forma educada, mais educada que ela vai ficar até constrangida em te dar mais uma resposta. Às vezes, a melhor forma de você responder uma pessoa ignorante é você sendo educado e delicado. A pessoa fica constrangida. E, assim, igual você falou, tem coisas que a gente não quer ouvir. Mas, às vezes, não é porque a gente não quer ouvir que não está certo. Então, é estabelecer o diálogo, é ser cortês. E ainda, se tiver você tiver um dado, por exemplo, falou da educação. A educação está horrível, não sei o quê. Mas eu soube que a escola tal vai começar a reforma agora, chutando. Se você tiver esse dado, estabelece. Se a pessoa vier e te esculhambar, aí está ali, ela só está ali porque ela enxergou que ali é um palanque para ela, que ali ela vai ter visibilidade. Não dá. Eu quero fazer um adendo aí no que o Marquinhos está falando, que ao longo desses 5 anos, o que a gente teve de experiência é que, às vezes, as pessoas, como o Marquinhos falou, querem te usar de trampolim, porque sabem do alcance e da sua voz, né? E tem outro ponto também, que as pessoas querem ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas, elas estão ali porque elas precisam de atenção. A partir do momento que você respondeu de forma educada, não uma crítica ofensiva, nada disso. Eu tinha muita, no início do mandato da Janaína, eu tinha muito assim, filha de peixe, peixinho filha de fiça suja, nananã. Cara, a gente foi banindo essas pessoas. A gente foi banindo e ficou, de verdade, aqueles que... E hoje a nossa equipe toda está treinada para fazer esse filtro de quem está fazendo críticas construtivas, porque está acompanhando o seu trabalho no dia a dia, e quem está ali para te ofender. Quem está ali para te ofender não agrega. Você não precisa ter ele ali. Perder seu tempo com caso perdido, né? Acender vela para defunto ruim. Então, essa inteligência você tem que ter. Inclusive, só responder assunto também que seja relevante. Pô, vocês são vereadores. Também não vai ficar respondendo, né, gente? Qualquer um, que é boca para falar. Qualquer um que vier denegrir vocês. Você tem que ver a repercussão disso. Aí que está. Muitas vezes tem algumas situações que elas merecem resposta pela proporção que elas tomam. Agora, uma situação como essa, se ela é isolada, uma respostinha ali está ok. Agora, alguém faz um vídeo falando de você e esse vídeo começa a tomar uma proporção gigantesca, você vai ter que fazer um vídeo para responder. E o esforço que vai precisar se desprender é para ler caso a caso, para entender caso a caso, até para entender se tem ou não relevância. Isso que a deputada falou é excelente. Ver a relevância de cada comentário. Talvez chame a pessoa no inbox para responder. Se você viu que ela que é a dor dela, talvez é um ente dela, chama ela no inbox. Se você acha que não vale a resposta, que a pessoa, aquilo que a gente falou, a pessoa se sente valorizada, se sente enxergada. Obrigado. Tem mais uma. Bom dia, eu sou a Rose de Sapezal. Eu só queria entender e assim esclarecer, parabenizar a Janaína, desde quando você fez a questão dos animais, lá em Sapezal, eu estive com a ONG, né, com a organização lá, através de você, a primeira lei de animais feita no estado do Mato Grosso, foi através da sua pessoa, parabéns por isso. E essa bandeira
lá a gente está organizando, a PANS está atrás de documentação para que nós possamos também reconhecer a PANS, Sociedade de Fins para a Comunidade, para a gente estar trabalhando junto. Bom, o que eu quero saber, eu tenho o meu Facebook, a Rosiane Pessoa, que todo mundo conhece, a Rose da Saúde. Eu criei uma página da vereadora Rose. Só que aí, como é que eu posso vincular tudo que eu postar na minha eu, Rosiane, e com a página? Não tem que ser publicações separadamente sempre. Tem como a gente já... Porque as minhas publicações feitas na Rosiane é bem mais curtida do que a vereadora. Eu tenho 4.000 e poucos amigos no Facebook, eu também não consigo entender muito, e tem 2 meses eu tenho 600 e poucas na página. Como é que eu faço para vincular isso? Tem 2 formas. Tem como fazer essa vinculação de quando postar num lugar cair no outro, mas é bobeira. Se você tem, você acha que é o perfil que você falou que é mais relevante, né? É o perfil pessoal. O pessoal. Dá para você converter esse perfil para a página e depois dele convertido você juntar com a outra página. Fazer uma mesclagem. Oi? Pode. E você pode usar a sua base, porque assim, por exemplo, você tem, chutando, 2.000 amigos. Esses 4.000 amigos. Esses 4.000 amigos viram automaticamente fãs da página. Você perde um ou outro que está com o perfil inativo. E, de início, o Facebook entrega para todos eles, porque ele entende que é um perfil que virou página. Então, ele ainda está avaliando, porque o Facebook entrega para as pessoas que ele entende que quer consumir o seu conteúdo. Como você acabou de virar página, ele ainda entende que todas aquelas pessoas querem consumir seu conteúdo. E aí, a partir de um determinado tempo, ela começa a filtrar. Então, de início, você vai distribuir para todo mundo. E, Rosiana, não é legal criar 2 páginas, porque você foi eleita por ser a Rosiana que você é. O pessoal gosta da Rosiana, não da vereadora Rosiana. Então, você vai agora, fazendo essa transformação que o Marquinhos falou, ótimo, você vai transformar em página, e aí você vai conseguir juntar os 2. Não é tão legal quanto a página pessoal, porque ele tem umas limitações de comentário, você não consegue comentar nos perfis, só em página, mas você consegue responder na sua página, que é o mais importante para você. Mas não façam isso, separado. Né? Vocês são vereadores por ser quem vocês são. Então, mantenha a sua página. Quem ainda não fez, não faça o que a Rosiana fez. E mantém na mesma página, que agora eu acho que você vai fazer isso. E vai ser muito melhor e mais fácil para você também. E em cima disso que a deputada falou, é uma dica, concepção minha. Você é deputada hoje, vereadora hoje. Você quer ser só vereadora? Não, eu sei que não. Então não é interessante colocar vereadora, deputada, prefeita, governadora. Janaína Riva. Janaína Riva não está disponível, Janaína Riva MT. Cria com o teu nome, que é independente do cargo que você tiver, você usa a mesma página. Dá para mudar? Dá. Mas é uns 70 para você conseguir mudar com o pessoal do Facebook. Dá, mas dá um suador. Para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, convidar a todos para se filiarem, gente, ao SEMAT, as câmaras que ainda não se filiaram. É importante, a SEMAT está fazendo um grande trabalho, e eu tenho dito isso para o Ediclei, a gente resgatar essa imagem, criar essa autoproteção. Falei até para o Ediclei, olha, você precisa se preparar para ter advogados bons na UCEMAT, para ajudar a defender os vereadores nas câmaras municipais, porque nós só temos perdido, se vocês pararem para pensar um pouquinho, com o passar dos anos, vereadores, deputados, a gente vem enfraquecendo sem cuidar disso. Então, se filiar é importante para ter representatividade e ter força. Quando for discutir aqui matérias como essa questão de verba indenizatória, que dá muito problema, sobre a questão de contratação de funcionário, tem vereador que passa pela presidência e sai e fala, Janaína, nunca mais na minha vida quero ser gestor. Eu continuo trabalhando agora na atividade privada para pagar a multa que eu tomei
quando eu era presidente de Câmara. É por isso que eu acho importante vocês fortalecerem a instituição de vocês. Então, agradeço a todos vocês mais uma vez pela oportunidade. Tenham um grande dia mesmo, feliz dia do vereador e contem comigo. Um abração. Senhora deputada. Vamos fazer a selfie nossa aqui embaixo? Vem todo mundo aqui na frente só para a gente fazer uma selfie. Senhora deputada, quero convidar o presidente da UCEMAT, o Edclei, para fazer uma homenagem aos palestrantes, a deputada Janaína, ao Marcos e também a você, aos 3 palestrantes aqui, por gentileza. Está aqui, presidente, aqui agora. Deputada Janaína. Agora o Marcos também vai ser homenageado, recebendo a sua homenagem. E a nossa querida jornalista, a Laura, também vai ser homenageada, Cláudia. E não se esqueçam de que às 13h30 estaremos de volta aqui para darmos sequência ao Congresso. E também a Laura vai receber agora a sua homenagem. Não se esqueça que a UCEMAT está fazendo uma rifa de uma moto Honda. Vamos colaborar com a UCEMAT, viu, gente? Tá aqui, tem aqui na frente, aqui no saguão, os números para vocês adquirirem, tá bom? E ao final, vocês, todos os vereadores, receberão uma pasta, essa aqui, desse convênio que foi assinado, esse PAC que foi assinado aí com a Escola do Legislativo. Aqui está todos os documentos também, o certificado de todos os vereadores. Cada um vai receber uma pasta dessa. Obrigada. Olha, toda a palestra, ela está no Facebook já, que nós fizemos, gravamos e já está disponível no Facebook. Nós vamos fazer uma foto aqui nossa, aqui em cima com vocês atrás, depois eu vou descer. Fiquem tranquilos que eu gosto de foto, nós podemos passar a tarde inteira fazendo foto. E depois tomar o chopp, né? Que é igual eu falei, né? Quem não gosta de chopp, gente boa não pode ser. Vamos fazer uma foto, peraí. Por enquanto, obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho estaremos de volta, às 13h30, todos aqui novamente. Agora vamos para fotos aí com a deputada, com o presidente, o nosso Edclei. E daqui a pouquinho estaremos de volta. Almoço, e temos restaurante aqui na Assembleia, tá? Lá no térreo, temos um restaurante. Quem quiser almoçar por aqui, obrigado e até daqui a pouco.